Olá pessoal, essa é a Sandra E este é o Moisés. e como de costume eu queria pedir para vocês se inscrever lá no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu like, é muito importante para a gente. E hoje nós estamos começando uma nova série, né, que a gente não sabe quantos vídeos vão ser, né? Mas essa série, o tema dessa série é Festas Proféticas do Senhor dadas a Israel, né? A gente vê lá no Antigo Testamento, o próprio Deus determinou algumas festas para o povo de Israel. Essas festas são celebrações, assembleias, que deveriam ser observadas anualmente com fidelidade. E é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje, nesse nosso primeiro vídeo. E o nosso desejo, né? Meu desejo é que todo o conhecimento da Sandra, de anos que ela estuda sobre isso, a gente possa passar para vocês esse vídeo e vocês serem abençoados, né? Então essa é a nossa intenção, é que vocês despertem mesmo para estudar, para entender os tempos, entender as profecias, entender que a gente está nos últimos momentos aqui nessa terra. E é importante a gente estar sabendo o momento, né? E como devemos agir, como devemos nos comportar e sobre o que nós precisamos falar para as pessoas, que Jesus está voltando. E essas festas nos levam a esse momento, vai mostrar nesses vídeos que nós vamos estar colocando aqui a importância dessas festas. Certo, Sandra? Certo. Bom, talvez você ache que não é interessante festas que foi dada para o povo de Israel, mas e se eu te disser que elas são um código? Nelas estão encriptadas algumas coisas do futuro. Então vale a pena você conhecer, você estudar sobre o assunto. Então eu te convido agora a fazer parte disso. As festas que Deus deu para o povo de Israel, elas seguem um calendário lunar. Sempre acontecem na lua nova. Então vejamos lá o Salmo 104:19, diz assim: Deus designou a lua para as estações e o sol conhece o seu acaso. Porque realmente a lua determinava o tempo das festas para Israel. Então, uma coisa interessante é que o dia para o povo de Israel começa ao entardecer. Então, o sol se pôs, começou um novo dia, por volta das 18 horas. Então, é um conceito diferente do nosso e bem interessante, pois vai do dia, da noite para o dia, gradualmente, quer dizer, vai das trevas para a luz. E na criação foi assim que Deus fez, ele fez tarde e manhã, um novo dia, tarde e manhã, das trevas para a luz. Isso nos lembra do caos para a ordem, porque no versículo 1 de Gênesis 1, a terra estava sem forma e vazia e depois Deus colocou ordem, né? Organizou tudo aquilo. Para nós, para o nosso conceito, o dia na verdade começa na madrugada e vai ficando claro, 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 claro e depois vai escurecendo. Então é como se fosse da luz para a escuridão. E isso dá muito o que pensar, não é? É bem sugestivo. As festas também estão relacionadas com o tempo das colheitas do povo de Israel, que era um povo essencialmente agrícola, né? Então, são 7 festas, 4 delas acontecem no tempo da primavera, que é a colheita dos cereais, do linho, da cevada, do trigo e de outros, e 3 acontecem no outono, que é a colheita das frutas, como olivas, figos, romãs, tâmaras, mas principalmente as uvas, né? Então, se observarmos um pouquinho mais fundo, porque a Bíblia é incrível, gente, ela tem como se fossem camadas, né? Então, você olha aqui, é uma festa para o povo de Israel, para a colheita, que era uma coisa bem comum. Todos os povos, até o povo de Arauara, onde eu trabalhei, eles fazem uma festa também, na época do plantio, na época da colheita, né? Mas aí tem camadas de entendimento, tem segredos escondidos aqui, é isso que nós vamos juntos aqui descobrir. Se a gente observar um pouco mais, vamos ver que essas festas são também proféticas e elas apontam para o Messias, assim como o tabernáculo, né? Aquele do deserto, lembra? Cada detalhe, o próprio tabernáculo apontava o Messias e cada detalhe do tabernáculo apontava para o Messias. Porque nós precisamos olhar a Bíblia com um entendimento aqui diferente, gente. Porque, olha, fatos históricos, festas, padrões são proféticos, né? Então, quando a gente pensa em Noé, Noé é um fato histórico, né? Tem que estar lá narrando toda a história dele. Você vai numa camada mais profunda, você vê o quê?
que a arca que ele construiu é uma figura, um tipo de quem? Jesus. De Jesus. E em Jesus, então, naquela arca, foram salvos 8 pessoas. Ok? 8 é o número do recomeço, gente. E dentro dessa arca, esse pessoal ficou proibido e veio o quê? O que foi o dilúvio? Um juízo sobre a terra, tá certo? Depois você vê Abraão sacrificando Isaac. É um fato histórico, né? Aconteceu isso, tá narrado lá. Numa camada mais profunda, a gente vê que Abraão é uma figura de Deus, sacrificando o seu único filho, que ele teve depois já de muita idade, e ele sacrifica exatamente numa montanha que Deus mostrou para ele, e que lá no futuro foi exatamente onde Jesus foi crucificado. Coincidência? Não existe coincidência. José, uma figura de Jesus. Moisés, uma figura de Jesus. Para a gente não falar muito sobre isso agora, né? Ruth, o livro todinho de Ruth, numa segunda camada, é uma coisa espetacular, porque Ruth é a figura da igreja, a sogra dela é a figura de Israel. E Boaz, que foi o que resgatou, as duas se casou com a Ruth e resgatou a propriedade, que é o planeta Terra, gente, e resgatou a sogra, que é Israel, e casou-se com a Ruth, é uma figura de Jesus. Jesus. Né, que resgata, porque Boaz foi o resgatador, esse termo mesmo usado no Velho Testamento. E Jesus é o resgatador. Então ele casa com a igreja, que é a noiva, ele resgata o planeta Terra e a sogra, que é o povo de Israel. Ele cuida, na verdade, das duas, né? Ele assume as duas, né? Então, além desses fatos históricos e de padrões, nós temos aqui também festas. Você lê uma primeira vez e fala, são festas, né, para o povo de Israel e tal, mas numa camada mais profunda, a gente vai entender que tem muito, mas muito mistério aqui. É para ler Colossenses? Colossenses 2,16 diz assim: Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo aqui, ó, dias de festa, né, lua nova, porque sempre as festas eram na lua nova, os sábados, isso são sombras de coisas que vão acontecer no futuro. É um ensaio para coisas que vão acontecer no futuro. Paulo entendia isso, então o povo judeu todo entendia isso. Ok, observe que a palavra sábados está no plural, né? Porque a palavra sábado aqui seria o mesmo que feriados, talvez teria sido até melhor traduzido se fosse feriados, né? Se uma festa caísse, uma festa daquelas importantes, né? Caísse numa terça-feira, essa terça-feira era considerada um sábado. Então, naquela semana teriam 2 sábados. O sábado do feriado na terça e o sábado mesmo, tá certo? E ainda eles têm, o povo de Israel, o ano sabático. Depois de cada 7 anos, eles têm um ano do descanso da terra, que está lá em Levíticos 25, 3 e 4, 1 Reis 8, 2, né? Então, vemos que Deus deixou na cultura israelita festas, celebrações para ensinar as nações sobre o propósito e o plano de redenção. Então, vale a pena todos nós, a Igreja de Jesus, estudarmos essas festas. Em Gênesis 1,14, nós lemos que no 4º dia da criação, Deus criou os luminares para causar uma divisão entre dia e noite e que fossem para sinais, e nós sabemos muito bem os sinais que vêm do céu, que a Bíblia diz, né? No sol e na lua, estações e dias e anos. Estações, a palavra no hebraico é moed, que no plural é moedim. O que significa essa palavra? Essa palavra significa tempos determinados, apontados, marcados, lugares determinados. É isso que significa moedim, ou moed. Agora, a palavra festa no hebraico é mikral. E olha que interessante, que mikral significa convocação, chamado, ajuntamento e ensaio, gente. Isso é interessante, né? Ensaio. Então, o que é esse ensaio? Para que vai fazer um ensaio? Você faz um ensaio para alguma coisa que vai acontecer no futuro. Até na língua hebraica já está ali claro, né, o que Deus estava fazendo. Então, vamos ensaiar, gente. A gente vai ensaiar para um dia apresentar, certo? Alguma coisa? Olha que lindo.
Nós vamos encontrar essa palavra lá em Levíticos, que é o capítulo onde Deus vai determinar as festas. Então, em Levíticos 23, 2, diz assim: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as festas, os ensaios, as convocações fixas do Senhor, que proclamareis como santas convocações, santos ensaios, são estas as minhas moedim, porque aqui dá no plural. Aí no versículo 3 diz: 6 dias farás trabalho, mas o 7º dia é o sábado do descanso solene, uma santa convocação, nenhum trabalho fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas habitações. E é interessante aqui, né? Porque se você contar com o sábado que acontece toda semana, então nós temos 8 festas, tá certo? Que é um número para recomeço. Mas a gente deixa o sábado de lado porque nós vamos considerar as festas anuais, tá certo? E 7 é o número da perfeição. Então, o sábado acontece toda semana, a gente deixa de lado e vamos considerar as festas anuais, lembrando que Jesus disse lá em Mateus 12:8... porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Nós sabemos que Jesus cumpriu esse sábado, porque Jesus é o descanso. Esse sábado significa o descanso. Ele era um ensaio para o descanso, e o nosso descanso está em Jesus, né? Jesus faz esse convite para a gente descansar nele. Em Levíticos 23, temos então a descrição dessas celebrações, né, das Moadim do Senhor, e vale lembrar que não são festas judaicas, tá certo? Não são festas hebraicas, né, propriamente, mas festas do Senhor. Tá? Isso é importante. E elas são sombras de coisas vindouras. Se Deus codificou nestas festas alguma coisa que vai acontecer no futuro, nós como igreja não devemos conhecer? Não devemos ir a fundo estudar? Então essas festas são proféticas e estão relacionadas ao Messias. Nós vamos ficar admirados com a exatidão das festas que já se cumpriram, e nós vamos ficar muito surpresos com as festas que ainda estão por se cumprir, tá bom? Então vamos lá. As festas são 7 festas que se dividem em festas da primavera e festas do outono, tá certo? As 3 primeiras festas acontecem no mês de Nissan, que é para nós março e abril mais ou menos. Aí vem a próxima festa que é isolada, sozinha, é diferenciada, que acontece no mês de Sivan, que é maio e junho, mais ou menos. Aí nós temos um intervalo grande e vem as festas do outono, que é as 3 festas do mês de Tishrei, que para nós é setembro e outubro. Tá? Nós vamos estudar cada uma delas especificamente, provavelmente no próximo vídeo, né, Moisés? Então, para não ficar muito longo. Isso. Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre a primeira festa, talvez 2. Vamos ver como é que vai andar, né? Festa da Páscoa, que seria essa palavra aqui, como é que fala? Pessá. Passar Fechar, por cima. né? Então, isso só foi um gostinho, só uma introdução. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai entrar mais específico, mais detalhes. Na festa da Páscoa. Na festa da Páscoa. Então, até o nosso próximo vídeo. E não percam, porque vocês vão ficar admirados quantas coisinhas escondidinhas tem nessa festa da Páscoa. Porque a festa da Páscoa é a mais conhecida por nós cristãos, né? Então, a gente sabe que ela já se cumpriu e por isso a gente não comemora, né? Páscoa. Mas ainda tem alguns segredinhos. Não perca, porque vocês vão gostar muito. Valeu, gente.